Um abraço. Bom, quero registrar que já estamos com praticamente 70 mil telas exibindo o Oeste Sem Filtro neste momento. Agradeço muito a sua audiência. A gente segue nesse assunto porque nós vamos receber agora também o senador Eduardo Girão, que esteve presente nessa reunião com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Estou aqui às ordens diretamente do Senado Federal. Bom, a gente segue falando dessa reunião que ocorreu hoje pela manhã em Brasília, senador. E eu quero perguntar o que o senhor espera da reação, da atitude de Rodrigo Pacheco diante da apresentação dessa lista de pautas da reunião de hoje. O que esperar de Rodrigo Pacheco a partir de agora, senador? Olha, esperar uma posição mais firme, que relembra um pouco aquela toada que ele teve, que deu sinais de esperança para os brasileiros a partir da deliberação que fizemos sobre a limitação das decisões monocráticas, a PEC 8, que nós vencemos por 4 votos no ano passado, e ele conduziu isso, né? Mas com os últimos acontecimentos, a gente percebe aí que a coisa degringolou, né? O Senado se rebaixou novamente, vinha se levantando, e eu acredito que nós estamos chegando à hora da verdade, né? Nós estamos no bicentenário da Casa Revisora da República, é o ano do seu bicentenário, e o que nós vamos tentar, eu estava lá com o senador Rogério Marinho, o senador Hamilton Mourão, senadora Tereza Cristina, senador Marcos Duval, que é um senador zumbi, né, sem rede social, sem poder dar entrevista. Quando eu falo isso, eu tive agora nos Estados Unidos com parlamentares lá no Capitólio do Partido Republicano, eles não acreditam nisso. Quando a gente fala para a imprensa também, que nós tivemos a oportunidade de fazer algumas entrevistas sobre o que está acontecendo no Brasil, o pessoal é difícil entrar na cabeça que tenha esse tipo de aberração com jornalistas, passaporte retido, conta bancária congelada, sem rede social, que é o seu instrumento de trabalho, plataformas saindo do Brasil, como a gente teve aí, que não estão querendo, que não se submetem à ditadura da toga que a gente vive no Brasil hoje. Então, nós estamos vivendo um caos institucional que está chegando no momento da decisão, né? O que não pode é ficar do jeito que está. O senador presidente Rodrigo Pacheco foi muito receptivo, foram quase 2 horas de conversas, e a gente espera que ele perceba a responsabilidade nesse momento, da posição do seu cargo, e traga de forma objetiva medidas, como, por exemplo, já que ele tem uma boa interlocução institucional com o ministro Alexandre de Moraes, que se tenha um bom senso aí para o afastamento, se declarar suspeito, né? Porque esses inquéritos sem fim, inclusive alguns que ele se diz vítima, né? Que ele se confessou como suposta vítima, ele não tem condições, pelo ordenamento jurídico do Brasil, de continuar à frente. Então, para pacificar de verdade o Brasil, que a gente vê, começa a cair as máscaras de quem quer e de quem não quer, né? Eu acredito que o encerramento desses inquéritos é fundamental para a pacificação do Brasil, que tem um alinhamento ideológico hoje entre o STF, pelo menos boa parte dos ministros, político ideológico, que é um tribunal político majoritariamente, com o governo Lula, que é um governo sem nenhum tipo de planejamento para o Brasil, de programa. O seu único espírito é de vingança, de revanche, o que tem deixado muito brasileiro de cabelo em pé com relação a isso. Augusto. Senador, muito obrigado pela entrevista, boa noite. É um prazer sempre conversar com o senhor. O que me espanta ainda, senador, é um número pequeno de senadores indignados com o que faz o ministro Alexandre de Moraes, já que, embora todos os alvos sejam vinculados à oposição, são medidas que
configuram a intromissão de um poder no outro, o confisco de atribuições de um poder pelo outro. Os que não se revoltam com isso, a paralisia desse pessoal se deve ao medo ou à falta de consciência de que isso é uma coisa inconstitucional? Vamos lá, Augusto, a honra é toda minha. Você foi no ponto que hoje foi uma das pautas prioritárias que a gente colocou, que é a interlocução do presidente do Senado com o presidente da Câmara. As duas casas funcionam juntas para matérias importantes. Por exemplo, nós votamos a questão das decisões monocráticas e está parado lá, sem perspectiva. O que a gente ouve aí são acordões falando que não vai deliberar isso, né? E tem o fim do foro privilegiado, que é a trava desse mecanismo famigerado, né, que faz com que um poder proteja o outro, né? E aí você tem proteção mútua de autoridades, dos donos do poder no Brasil, porque os processos de senadores e processos dos seus correligionários estão onde? Estão nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E os processos de impeachment de ministros do STF, que tem mais de 60, 60, estão onde? Estão aqui no Senado Federal. Então não anda por causa do foro privilegiado. Na hora que, e olha a coisa importante, há 5 anos o Senado Federal já votou para acabar com esse absurdo desse foro, que só no Brasil tem os milhares de cargos com essa prerrogativa, com esse privilégio, né? Agora, na hora que a gente acaba com o fim do foro lá na Câmara, basta votar lá, esses processos de autoridades, de deputados, de parlamentares, de senadores, caem para a primeira instância, pelo menos sai das mãos dos ministros do STF, e se tem fôlego para ir fazendo dentro do ordenamento jurídico, né, que hoje não tem um Estado democrático de direito no país, não é observado isso, não existe justiça hoje no Brasil. Esse é um sentimento preocupante que a população já está entendendo, né? E isso sai e vai ter tempo para os parlamentares se defenderem, e aí saem das garras de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então isso vai quebrar o mecanismo de autoproteção, e foi um dos pedidos que a gente fez de interlocução como presidente do Congresso, não apenas do Senado, mas presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para que ele encontre uma solução para votar. O que a gente quer é votar. Se perder, perdeu, né? Mas tem que votar, não pode ficar engavetado uma coisa que pode fazer a redenção do Brasil nesse momento delicado da nossa história, que a sociedade, de forma legítima, tem cobrado dos seus representantes. Quando você pergunta, e cadê os outros parlamentares, eu posso dizer para você também que hoje foi um dia atípico, ainda estamos de recesso oficialmente, a partir de amanhã começa o trabalho, e na próxima semana é que vai ter deliberações com pautas. Então o pessoal está chegando, e a gente percebe muitos já com sentimento diante de todos esses abusos, diante dessa caçada implacável a um espectro político-ideológico que a gente vive só de um lado no Brasil, né? Muitos estão começando a acordar com relação a essa ditadura que a gente vive na nossa nação. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, ele que participou hoje de uma reunião com outros senadores da oposição, com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ana também tem uma pergunta para o senhor, senador. Boa noite, senador. Obrigada pela entrevista mais uma vez. Que bom ter o senhor aqui com a gente. Senador, o senhor usou a palavra bom senso, né? Que o senhor e todos aqueles que estiveram na reunião com o Rodrigo Pacheco hoje, que o Rodrigo Pacheco tenha bom senso. Mas, senador, eu acho que bom senso ele já foi extinto há muito tempo, né, no Brasil, aí junto com a ordenação jurídica, que está absolutamente morta. E nós temos, senador, um sistema de freios e contrapesos que parece que não está funcionando mais. Conversas, reuniões, eu acho que isso tudo faz parte do cenário político de qualquer nação.
Agora, o senador Marinho disse que impeachment só é sacado em último caso. Mas quando é o último caso, né? Qual a barreira desse desordenamento jurídico que nós já estamos vivendo? E aí a minha pergunta, senador, é se esse sistema de freios e contrapesos não funciona mais. O impeachment não é pautado pelo senador Rodrigo Pacheco. Existe alguma outra arma para que nós voltemos ao norte jurídico? Alguma outra arma, seja uma obstrução ali no plenário de vocês? Porque, senador, o sistema não está funcionando e, né, como já mencionamos aqui, o foro por prerrogativa de função deixa muitos parlamentares reféns do Supremo Tribunal Federal. E o que pode ser feito ali em plenário? Uma obstrução não seria uma arma justa para colocar mais pressão? Vamos lá, Ana Paula. Em primeiro lugar, uma alegria também estar conversando com você. Eu sou um otimista por natureza, né? Eu acredito que a percepção já é de que a gente precisa ter uma definição. Do jeito que está, não dá. Não adianta a gente falar em nome de democracia, encher a boca para falar e ver o que está acontecendo diariamente no Brasil. Mas eu acredito na capacidade, sim, de percepção mínima, de reflexão, né? Principalmente de quem tem conhecimento da Constituição, de quem é jurista, das pessoas de bem, né, desse país, que eu acho que já passou da hora de se manifestarem, porque podem exercer influência, né, sobre os que são os donos do poder hoje no Brasil, né? A academia, a gente vê, graças a Deus temos vocês, né, e poucos outros veículos que estão se posicionando de forma independente. Olha o que a gente quer, independência, levando luz a isso. E eu acredito que é um choque de realidade, depois de uma conversa que nós tivemos hoje, depois de o parlamentar que vai na esquina, que vai no mercado, que vai numa feira e ouve da população, independente se é de direita, de esquerda, não importa se é contra o governo, existe um sentimento na sociedade hoje de perseguição. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, né? Então, eu acredito que nós temos esse caminho. Vamos esperar a posição do Rodrigo Pacheco, que ouviu atenciosamente, né? Quero relembrar que nós ganhamos a questão das decisões monocráticas por poucos votos, e ele teve uma posição ali importante. Como também essa PEC das drogas, você que é uma conhecedora do tema, sabe do estrago que vai ser se descriminalizar o porte de drogas no Brasil. Você vive na Califórnia e sabe como é que estão as ruas aí. Nós não queremos isso para o Brasil, e o presidente Pacheco foi firme na defesa do papel do Congresso Nacional, que é ele que tem que legislar, e que nós já deliberamos 2 vezes sobre isso, né? E ele encaminhou uma PEC para deixar muito claro, e está tramitando. Hoje se comprometeu a colocar em votação também. Então, eu vejo que essa questão do impeachment é uma arma que se tem, que não temos votos ainda, vamos perceber nas próximas semanas, fazer uma análise, mas eu acredito que é constitucional, né? É algo que está previsto que só o Senado pode fazer e não depende de Câmara, dos deputados, diferente das decisões monocráticas, diferente do foro privilegiado, um impeachment e uma CPMI, aliás, CPI também, que está lá do deputado Marcel Van Hatten, para ser deliberado na Câmara dos Deputados, e quem sabe pode ser feita alguma coisa similar no Senado ou junto com as 2 casas. São caminhos constitucionais para que a gente possa colocar ordem na casa, porque o Brasil hoje vive algo surreal. Senador Silvio Navarro também tem uma pergunta. Estamos sem o áudio. Não sei se o áudio do Silvio estava fechado. Vamos tentar novamente, Silvio. Não, enquanto a gente tenta restabelecer. Piotr, tem mais uma pergunta?
Senador, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Senador, me permita, talvez, uma pergunta quase de uma inconfidência, mas qual foi a reação ali de Rodrigo Pacheco quando os senhores colocaram essas questões que, obviamente, ele também as conhece? Por exemplo, desses inquéritos sem fim. Ele é jurista, ele sabe que o inquérito não pode ser sem fim. Desses inquéritos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, 100 pessoas envolvidas com prerrogativa de foro. Ou seja, desses abusos todos do ativismo do Supremo, ele se manifesta, pelo menos, ele diz, eu acho também um absurdo, mas eu tenho que fazer isso ou aquilo, ou ele simplesmente ouve e não tem nenhuma pálpebra modificada, um sorriso esquisito de canto de boca? Qual é a reação física de Rodrigo Pacheco? Olha, o interessante, Piotr, também é um prazer muito grande falar com você, é que a gente... Hoje ele ouviu todos os parlamentares, todos falaram ali, tinha também o senador Potinho, que também colocou, o senador doutor Irã também falou, né, o senador Márcio Bittar, estava um time ali que se manifestou de forma firme, respeitosa, mas mostrando que nós chegamos aí, já passou do limite, né, e que precisa de uma posição, não dá mais. A escalada autoritária está muito grande. E ele ouviu, né, os relatos, inclusive do senador Flávio Bolsonaro, contando detalhes de como é que foi essa última operação. E ele perguntou certas situações, mas foi assim, foi assado, como é que foi, anotou. Né? E pela reação dele, sem fazer um julgamento de valor, porque ele ficou de analisar, de conversar institucionalmente, com o ministro também, ele demonstrou ali que, na minha percepção, é algo assim muito particular meu, de que viu realmente que tem excesso, que está errado. Né? E a gente está querendo dar uma voz à população que, Piotr, está desesperada. A população brasileira está angustiada. Nós temos presos políticos hoje, no Brasil. Hoje mesmo eu me reuni aqui com uma vítima fatal, que foi a esposa e as 2 filhas adolescentes do Clériston Pereira da Cunha, né? Que é um corpo, um cadáver que está aqui no Senado e também lá no STF, porque foi algo assim que estava sob a tutela do Estado. Nós temos uma morte de um brasileiro de bem, né? Então, assim, nada acontece por acaso. Eu acredito que a gente precisa, agora, junto com a população, né? A população está voltando às ruas de forma ordeira, pacífica e respeitosa. Eu tive aí em São Paulo, na questão da manifestação contra o Flávio Dino no STF, foi uma manifestação emocionante. Tive em Brasília também na Esplanada, desde 8 de janeiro não tinha tido nenhuma manifestação e teve. E a população brasileira, junto com esses parlamentares, que eu acredito que vai crescer, acredito, porque esse é o sentimento que eu percebo e vejo a sensibilização, nós temos que agora... Porque não adianta, se não fecha isso aqui, para que está recebendo salário de senador, de deputado, para fazer figuração? Eu não vim para cá para fazer figuração. O povo do Ceará não me trouxe para isso. E os brasileiros que acompanham acreditam. E eu estou vendo que nós chegamos num ponto de ter que fechar. Porque não é nem as invasões a gabinete, que virou algo corriqueiro. Mas para que esse trabalho aqui no Senado se as prerrogativas não são cumpridas na sua essência? Senador, rapidamente, porque nosso tempo já extrapolou aqui, eu tenho acompanhado o chat, que também está acompanhando essa entrevista aqui conosco. Mais de 73 mil telas estão exibindo o Oeste Sem Filtro neste momento. O senador Rogério Marinho disse que vai aguardar até sexta-feira, no máximo até a próxima segunda-feira, para um retorno de Rodrigo Pacheco em relação a essa lista de pautas que vocês apresentaram. O senhor disse que ele usou a palavra receptivo, né, em relação ao encontro de hoje. Agora, a minha pergunta é a seguinte: e se na sexta-feira ou na próxima segunda-feira o retorno, a resposta, a reação de Rodrigo Pacheco não for a esperada, aquilo que vocês estão
esperando, imaginando, e não só o senhor, mas a boa parte da população brasileira, existe um plano B? Vocês têm discutido isso? O que fazer, senador? Isso eu estou perguntando aqui em nome de muita gente que está no chat acompanhando essa entrevista nesse momento. Olha, sendo bem direto, existe uma insegurança jurídica grande no país que afeta todos os setores, empreendedores, trabalhadores. Existe uma crise política no país, uma crise econômica no país, mas a mãe de todas as crises, sem dúvida alguma, é a crise moral. Então nós chegamos num processo de degeneração moral muito grande e eu acredito que está, de uma certa forma, insustentável. Então, sexta-feira foi o prazo, no máximo até segunda, o nosso líder, Rogério Marinho, está conduzindo isso, é o líder da oposição, né? Eu sou vice-líder, a gente está conversando sempre com todos os senadores, líderes de partido e outros que nem líderes são, mas estão muito preocupados com a situação do país nesse momento que a gente vive, de sombras, de trevas, mas a gente acredita no triunfo da luz. Então, o que eu posso garantir ao povo brasileiro é que nós não vamos parar. Aconteça o que acontecer, nós vamos nos manter fiéis ao que a gente acredita, aos ideais de liberdade, de defesa das prerrogativas do parlamento, né? E nós vamos, dentro das 4 linhas, que é o que a gente sempre atuou aqui, dentro da Constituição, defendê-la, mesmo quando aqueles que são os guardiões, que seriam os primeiros que teriam a obrigação de defendê-la, estão vilipendiando a nossa Carta Magna. Então nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance aqui no Senado Federal, você pode ter convicção disso e eu acredito muito que vai dar tudo certo, que nós vamos conseguir passar por essa. Nós conversamos com o senador Eduardo Girão, muito obrigada pela entrevista, boa noite, bom trabalho para o senhor. Obrigado, Paula. Obrigado a todos vocês. Parabéns pelo trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo nesse momento dramático do Brasil.